E temos mais novidades sobre Falcão e Soldado Invernal, porque saiu um teaser que pode ter mostrado o novo escudo do John Walker, também mostrou um pouquinho da luta dele contra o Sam e o Bucky, e até dois novos personagens que a gente não tinha visto ainda, que podem ser introduzidos aqui agora nesses dois últimos episódios. Mas não acaba por aí não, porque um produtor da série deu uma entrevista falando que o Isaiah Bradley ainda vai ter mais participações no MCU. E não só ele, porque o Wyatt Russell também estava dando uma entrevista e ele acabou deixando em aberto uma possível participação do Steve Rogers, do Chris Evans na série. E tem até rumores que falam que vai ter Capitão América com o Chris Evans. Então será que isso é possível mesmo? Se você quiser saber, vem comigo e fica até o final desse vídeo. Fala nerd, eu sou o Gustavo Brunis trazendo mais um vídeo pra você e faltam apenas 2 episódios pra acabar Falcão e Soldado Invernal, mas mesmo assim isso não quer dizer que não tem surpresas vindo por aí. Além do teaser que saiu, que não foi divulgado pela própria Marvel, porque deve ser exclusivo de algum programa lá dos Estados Unidos, tem algumas imagens novas que dão alguns spoilers possíveis sobre o final da série, então a gente vai falar sobre isso lá no final do vídeo. Mas antes da gente falar sobre o teaser, nos últimos dias o Michael Spellman, o roteirista da série, acabou dando uma declaração falando que vamos ter uma aparição surpresa de um personagem no episódio 5. E eu já fiz vídeo falando sobre quem pode ser esse personagem, mas parece que outros personagens podem aparecer na série ou podem voltar a aparecer no MCU, além dessa participação surpresa. E um desses personagens que levantou a bola foi o próprio Wyatt Russell, que está interpretando aí o nosso John Walker. Em uma entrevista que ele participou para a BBC, ele foi perguntado se o Chris Evans poderia aparecer na série e se ele já tinha conhecido o Chris Evans. E ele respondeu o seguinte, abre aspas, se eu já conheci o Chris Evans, eu acho que sim. Eu não sei se eu o conheci de apertar as mãos, mas acho que passei por ele em algum lugar e fiz contato visual. Isso conta como ser um stalker, não conta como conhecer alguém. Mas eu acho que pode ser. Você vai ter que esperar até o fim da série, então todo mundo vai ficar tipo, uou! Fecha aspas. Então assim, ele nem confirmou e nem negou. Na verdade parece que ele jogou pra galera, né? Só que o site Giant Freaking Robot acabou falando mais do que isso. Falou que o Chris Evans pode retornar para uma possível continuação de Capitão América 4. Caso o Wyatt Russell saiba realmente que o Chris Evans está na série e mais essa notícia de que pode ter um Capitão América com o Chris Evans, as duas notícias meio que se complementam, né? Mas vamos parar pra pensar racionalmente aqui. A Marvel realmente iria trazer o Steve Rogers de novo pro MCU, sendo que o arco dele já foi finalizado em Ultimato e ele deu o escudo pro Sam, e isso criou uma série só pra mostrar o legado do Capitão América e como o Sam vai se tornar o Capitão América. Praticamente iria invalidar o final de Ultimato e principalmente Falcão e Soldado Invernal, a série. Então assim, isso não faz sentido de acontecer e a Marvel não faz esse tipo de coisa, né? A não ser que virasse quadrinho, o personagem morre, volta, vem de outra realidade, essas coisas, mas a Marvel não faz isso. Então Kevin Feige gosta de tudo ali amarradinho, tudo certinho, então assim, isso não tá com cara de que vai acontecer não. Seria uma grande surpresa se fosse anunciado mais um filme do Capitão América com o Chris Evans, mas isso não quer dizer que ele não possa fazer uma aparição, já que lá no final de Ultimato, o Steve velhinho, a gente não sabe exatamente pra onde ele foi, onde que ele tá. Foi um final pro personagem de fato, mas ao mesmo tempo ficou uma brecha para uma possível participação do Steve Rogers velhinho por aí. Se tem alguma possibilidade do Steve Rogers aparecer aqui em Falcão e Soldado Invernal, seria em uma cena assim, conversando com o Sam, provavelmente sobre o legado do Capitão América, o que torna o Capitão América de fato, essa coisa que está sendo abordada em todos os episódios da série até agora. Daria até para acreditar que o Steve Rogers faria uma participação aqui na série se o Isaiah Bradley não fosse praticamente confirmado aqui de que ele vai retornar, porque o Nate Moore deu uma entrevista para Vanity Fair confirmando que sim, vai ter mais história para o Isaiah Bradley. Abre aspas. Com certeza ainda mais por vir na história de Isaiah. Ele é um personagem essencial quando se trata das implicações morais e psicológicas do programa de super soldado. E acho que o showrunner Michael Spellman
foi muito inteligente ao descobrir como abordar essa história na estrutura geral do programa, fecha aspas. O produtor não falou se ele vai aparecer novamente aqui ainda em Falcão e Soldado Invernal ou se no futuro projeto do MCU, mas ele deixou bem claro de que o azar é importante para entender quem é o Capitão América e as consequências de tudo que ele sofreu por causa do soro de super soldado. Então eu acho que o Isaiah, ele vai ocupar o lugar que o Steve velho poderia fazer, ajudando o Sam a entender mais sobre o legado do Capitão América. E não faz sentido ter os dois personagens ao mesmo tempo, o Steve e o Isaiah, porque senão seriam dois personagens que têm basicamente a mesma função, sabe? E mais de um ano atrás, eu lembro que eu li um rumor que dizia que o tema principal de Capitão América 4 seria mostrar o Sam como o primeiro Capitão América negro e como a sociedade ali, como os Estados Unidos, iria reagir a isso. E a gente vendo agora os episódios de Falcão e Soldado Invernal, a gente vê que esse tema da injustiça racial tá sendo abordado praticamente a série inteira. Então tá dando mais credibilidade ainda para esse rumor que saiu. E caso o Capitão América 4 realmente se confirme tendo essa temática, isso justificaria por que escolheram o Isaiah ao invés do Steve para fazer meio que esse papel de mentor pro Sam, porque ele tem tudo a ver com essa temática que tá sendo já abordada aqui na série, que vai ser abordada no filme, de injustiça racial e de ter tomado o soro de super soldado, isso ter sido algo negativo para ele. E agora sim, vamos começar a falar sobre o novo teaser que saiu, que acabou revelando várias coisas novas aí que a gente não tinha visto ainda. E esse teaser ele não saiu por um canal oficial da Marvel, tanto é que é alguém filmando a televisão, o teaser passando. Então deve ser algum teaser, assim como aconteceu em WandaVision, que deve ser exclusivo de algum programa lá dos Estados Unidos ou algo do tipo, por isso que a própria Marvel não divulgou. E a primeira imagem nova é essa aí, que mostra aquela cena que o Sam, o Bucky e o John Walker estão se preparando para se confrontar, e o Sam fala pro John Walker para ele dar o escudo para eles. Então o Sam realmente vai querer o escudo de volta. Ele antes, numa cena anterior, no segundo episódio, se eu não me engano, ele fala com o Bucky que não era simplesmente assim de ir lá e pegar e tirar o escudo do John Walker, mas depois de tudo que aconteceu, a gente vê então que ele mudou de ideia e agora ele realmente quer pegar o escudo de volta porque o legado do Steve foi manchado. Depois disso a gente tem uma cena que mostra um lugar com aquela iluminação vermelha, que é um lugar que já apareceu nos outros trailers, que os Flag Smashers parece que estão invadindo ele e tá parecendo que isso aqui é uma mesa, né, algo desse tipo. Só que não é uma simples mesa, a gente vê que tem umas telas, uns LED ali na mesa, algo desse tipo. Então é alguma coisa do alto escalão, assim. Então será que isso não pode ser uma mesa, uma reunião do governo ali para discutir o que fazer com o John Walker depois do que ele fez, da repercussão que aconteceu? E aí aparece esse possível personagem novo, né, porque não dá nem para dizer de fato quem é esse cara. A imagem não é boa, então a gente não consegue ver quem é o rosto da pessoa. Poderia ser até o próprio Bucky, talvez, quem sabe. Eu não cravo que não é ele, pode ser o Bucky. Eu tô com a sensação de que esse cara não é o Bucky. Então se ele não for o Bucky, se for realmente um personagem novo, quem é esse personagem que parece que tá vestindo um terno aí, tá andando no estacionamento, que tem uma iluminação vermelha ali no fundo? Então deve ser o estacionamento desse lugar em que tá reunido ali, talvez a possível comitiva aí para discutir o que o John Walker fez, e deve ser talvez um dos caras que vai participar dessa reunião. Então poderia ser talvez o Power Broker, que já teve um easter egg que apareceu lá em Madripoor, que estava escrito: o Power Broker está assistindo você, está vendo o que você está fazendo. Então já tem um easter egg que pode confirmar que o Power Broker está no MCU e é o cara que quer o soro de super soldado que a Sharon estava falando de que não iria gostar, que eles acabaram matando lá o cientista que estava desenvolvendo o soro. Tem essa cena aqui do Bucky também, que ele tá agarrado ali, parece num container ou algo do tipo, mas não dá pra saber direito o que tá acontecendo, mas parece que tá acontecendo alguma luta ou algo do tipo pela cara dele. E aí aparece esse novo personagem aqui que a gente não consegue ver quem é ele de fato. Ele tá naquele lugar vermelho com aquela mesa futurista e tal, e atrás dele parece que tá sendo hackeado. Olha como é que as imagens ali estão falhando, algo do tipo. Então deve ser os Flag Smashers hackeando, porque a gente já
viu que eles vão invadir esse lugar aí, e esse cara parece o secretário lá que tava junto com o Sam, quando ele foi entregar o escudo e quando eles anunciaram o Capitão América pro mundo. Então pode ser que seja realmente essa comitiva que eu tô falando, que vai se reunir ali para discutir o que fazer com o John Walker depois do que ele fez. E a última cena mostra o Sam, o Bucky e o John Walker. O John Walker fala alguma coisa ali que não dá para entender o que ele tá falando, mas aí eles partem pra briga mesmo e a gente vê o Bucky indo dar um soco no escudo do John Walker. Mas a gente já sabe pelos outros trailers que apareceram que eles vão conseguir pegar de fato o escudo do John Walker. Mostra o Sam e o Bucky lá na casa do Sam com o escudo, então eles vão pegar o escudo. Mas no outro trailer que saiu essa semana também, a gente vê o John Walker andando pela rua normalmente e o escudo que ele tá usando tem um detalhe diferente no escudo, que não é igual ao escudo anterior. O governo deve manter o John Walker como Capitão América e deve dar um novo escudo para ele então, porque senão o que justifica o John Walker estar usando outro escudo, que tem outro detalhe ali que não tinha antes. Inclusive nessa cena que ele tá andando no meio da rua, a gente já viu que ele vai lutar com os Flag Smashers e ele tá com o escudo sim quando ele luta com esses Flag Smashers, então ele vai ter um escudo, a não ser que a Marvel esteja enganando a gente, como ela adora fazer. A gente já sabe que ela faz isso sempre, e esses detalhes no escudo aí foram colocados só pra gente achar que realmente ia ter um novo escudo, né? Assim, a não ser que eles estejam enganando a gente, o John Walker vai ter um novo escudo, porque senão não faz sentido isso. Então a série tá se encaminhando pro final aí, temos mais alguns detalhes, né, que a gente viu, que realmente de coisas que a gente achava que ia acontecer e tá se confirmando mais ainda, mas essa coisa do escudo tá estranha. Vamos ver o que vai acontecer, se o John Walker realmente vai ter um escudo novo, se ele vai ser mantido como Capitão América ou não. Mas sobre o personagem surpresa que vai aparecer no 5º episódio, eu já fiz um vídeo aqui no canal e eu vou deixar aqui pra você assistir, porque esse personagem surpresa tem que ter alguma ligação com o soro de super soldado, e eu falei sobre alguns desses personagens que podem aparecer que tem essa ligação com o soro nesse vídeo aqui que eu vou deixar pra você assistir. Então se você não assistiu, vai lá e assiste, porque esse vídeo também tá muito bom. Se você gostou desse vídeo aqui, deixa o seu like, se inscreve, clica no mapa do infinito, estala os seus dedos e vira inscrito aqui no canal, e também clica no sininho pra você receber as notificações de quando tiver vídeo novo, né? Então é isso aí, valeu, falou e tchau!